Sabem, em 1984, o George Orwell nos mostrou um retrato assustador de um mundo que é dominado pelo poder absoluto. Mas o livro é muito mais que uma simples história, ele é quase um manual. Então, o que a gente vai fazer aqui é mergulhar de cabeça nos mecanismos de um Estado totalitário, usando essa obra-prima do Orwell como nosso guia. Essa frase, nossa, ela já diz tudo, né? Ela define o tom de imediato. É aquele lembrete constante de que, na Oceania, a ideia de privacidade simplesmente não existe. Cada movimento, cada som, até um sussurro, tudo é monitorado. É a fundação, o pilar de todo o sistema de controle deles. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que um regime consegue chegar num ponto de controlar não só o que as pessoas fazem, mas até o que elas pensam? E a resposta, olha, não é só sobre força bruta, não. O negócio é muito mais sutil, muito mais profundo. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Ok, então para a gente entender essa arquitetura toda do poder, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai mergulhar de cabeça no mundo de Orwell. Depois, vamos pegar emprestado as ferramentas de um filósofo, o Michel Foucault, para analisar como a linguagem e a história são manipuladas. Na sequência, vamos ver como a vigilância total funciona na prática e, por fim, vamos conectar tudo isso com os nossos dias. Então, vamos começar com a Oceania de Orwell. Pensa num lugar onde o partido tem controle absoluto sobre cada mínimo aspecto da vida. A individualidade não é só mal vista, é um crime. E a realidade, bem, a realidade é aquilo que o partido decide que ela é. É um mundo onde a verdade é completamente flexível. E para a gente conseguir, digamos, abrir o capô e entender como essa máquina funciona, vamos usar as ideias do Michel Foucault. As teorias dele sobre poder, sobre conhecimento e disciplina nos dão a lente perfeita para entender como um sistema tão opressor não só resiste, mas consegue se manter de pé. Beleza, a primeira ferramenta que a gente pega na nossa caixa é o tal do discurso. Para Foucault, discurso não é só o que se fala, é toda a estrutura de comunicação, sabe? As regras, muitas vezes não ditas, sobre o que pode ser dito, o que pode ser pensado e até o que pode ser imaginado. Resumindo, quem controla o discurso, controla a realidade. Aí, na sequência, vem outra ideia-chave: a relação entre poder e saber. Foucault dizia que não dá para separar um do outro. O poder não só reprime, ele também produz conhecimento. E ao definir o que é verdade, o poder acaba estabelecendo o que é normal, e assim ele controla as pessoas. E isso tudo acaba levando a um processo que ele chamou de normalização. É o jeito como um Estado ensina as regras, tornando a obediência e a conformidade o comportamento padrão. É uma forma de disciplina tão eficiente que faz com que as próprias pessoas se policiem. E por último, mas talvez a mais assustadora de todas, a ideia do panóptico. A origem disso é um projeto de prisão, mas Foucault usou como uma metáfora para a sociedade. A sacada aqui é genial e sinistra. A simples sensação de que se está sendo vigiado, mesmo sem saber quando, já é o suficiente para garantir que todo mundo ande na linha. A vigilância nem precisa ser constante, basta a possibilidade dela existir. Ok, agora que a gente já tem essas ferramentas teóricas, vamos ver a coisa funcionando na prática, lá na Oceania. Vamos começar pelo jeito como o partido transforma a linguagem e a história em verdadeiras armas de controle. Olha só a novilíngua. É o exemplo perfeito de como controlar pelo discurso. Ao destruir palavras, o partido simplesmente apaga os conceitos que elas representam. Se não existe uma palavra para rebelião ou para liberdade, como é que alguém vai conseguir sequer pensar na ideia? O objetivo final é esse: tornar a resistência impensável. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente a conexão entre poder e saber. Esse slogan do partido não é só um cartaz na parede, é a regra do jogo, a doutrina operacional deles. Ao reescrever o passado o tempo todo, o partido garante que a história sempre justifique o que eles estão fazendo agora, e com isso, eles solidificam o poder para o futuro. E o trabalho do Winston, o nosso protagonista, era exatamente esse: sentar numa mesa e literalmente reescrever a história. Um aliado de hoje podia, nos jornais de ontem, ter sido o inimigo mortal. Pessoas que caíam em desgraça não eram só executadas. Elas nunca existiram. A existência delas era simplesmente apagada de todos os registros. E o resultado disso tudo é devastador. A sociedade perde completamente o chão. Sabe, a própria memória de cada um vira algo duvidoso. E a única verdade que sobra é aquela que o partido decide impor a cada momento. A realidade vira uma construção do poder.
E aqui chegamos no ápice, na expressão máxima dessa manipulação do discurso. Esses são os 3 slogans do partido. Eles são a essência do que Orwell chamou de duplo pensar, a habilidade de ter 2 crenças completamente contraditórias na cabeça ao mesmo tempo e aceitar as 2. É aqui que a linguagem simplesmente quebra. Mas não bastava controlar o pensamento, né? O partido também precisava controlar as ações. E é aí que entra o segundo pilar desse sistema, uma arquitetura de vigilância total. Essa conexão é direta, é 1 para 1. A teletela, que está em todas as casas, em todos os lugares públicos, é a materialização perfeita do conceito de panóptico de Foucault no mundo de Orwell. É a torre de vigia invisível que está em todo lugar. O que é tão assustadoramente genial na tela é que ela é uma rua de mão dupla. Ela joga propaganda sem parar, mas ao mesmo tempo ela observa e escuta sem parar. E nunca dá para ter certeza se tem alguém realmente olhando do outro lado. É essa incerteza que força todo mundo a agir como se estivesse sempre sendo vigiado. Só que o panóptico da Oceania era um sistema muito mais complexo, com várias camadas. Não era só a tecnologia, entende? Tinha microfones escondidos por toda parte, a temida polícia do pensamento, que podia prender alguém só por uma expressão facial errada, e talvez o mais eficaz de tudo, a suspeita mútua. Os cidadãos eram incentivados a espionar uns aos outros. As crianças espionavam os próprios pais. E no fim das contas, o objetivo de toda essa máquina de vigilância não era só impedir uma revolta, era ir mais fundo, era erradicar o crime de pensamento. Esse era o crime supremo porque ele significava que a individualidade ainda existia em algum lugar, e num estado totalitário isso é simplesmente intolerável. Ok, mas a gente se pergunta, por que um livro de ficção escrito há mais de 70 anos ainda bate tão forte hoje em dia? Por que esses mecanismos de poder que Orwell descreveu e que Foucault nos ajudou a analisar, eles não sumiram, eles só se modernizaram. Então a grande lição de 1984 talvez seja esta. O poder mais eficaz não é aquele que esmaga a resistência com força, mas aquele que impede que a resistência sequer surja. Ao moldar a realidade pelo discurso e forçar a autodisciplina pela vigilância, o partido cria uma prisão perfeita, uma prisão sem grades, da qual nem se percebe que se é prisioneiro. E tudo isso nos traz a uma reflexão final, né? Hoje, a gente compartilha voluntariamente nossas vidas online, nossos dados são coletados, analisados, e algoritmos decidem qual informação chega até nós. A teletela talvez não esteja pregada na parede da sala, mas os mecanismos de vigilância e de controle do discurso, eles estão mais integrados em nossas vidas do que nunca. A pergunta mudou. Não é mais se o grande irmão está observando, mas quem ou o que ele é hoje em dia.